meus amores, mais uma vez sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, eu trabalho com língua portuguesa e redação há mais de 25 anos no Brasil e eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e que você pode encontrar, a qual você pode encontrar nas diversas livrarias físicas ou virtuais do Brasil. Então, agradeço aí a sua audiência. Se você chegou a este vídeo agora por alguma pesquisa no YouTube, eu peço a você que, se possível, faça a sua inscrição aqui em nosso canal, né? Indique aqui o nosso canal, os nossos vídeos para outras pessoas, para outros alunos, para outros colegas seus, né, que gostam de língua portuguesa, ou que precisam da língua portuguesa, que estudam a nossa língua portuguesa. Nós procuramos sempre trazer conhecimentos legais, bacanas, né? Não só conhecimentos restritos do conteúdo gramatical escolar, mas curiosidades sobre a nossa língua portuguesa, curiosidades diversas. Então, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos abordar um conteúdo muito importante. Eu espero que você consiga chegar ao final deste vídeo, né? Preste atenção, eu vou trazer muitos exemplos. É um conteúdo que é sempre cobrado em provas, em concursos. É um conteúdo que sempre causa problema em quem opera com a língua portuguesa, que na verdade é a concordância. Nós estamos falando do conteúdo de concordância com o sujeito numa estrutura de voz passiva. Então vamos começar? Mais uma vez aqui a bater um papo bacana. Então vamos lá. Primeiramente, a regra diz que o pronome apassivador se exige que o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto concorde com o seu sujeito passivo. Vamos lá bater um papo sobre alguns detalhes curiosos aqui de imediato, detalhes que já estão aqui na própria regra. Primeiro que você vai encontrar, veja, alguns autores não gostam da denominação de pronome e vão falar de partícula, ok? De partícula apassivadora. Não gostam dessa denominação. Eu não vou entrar nessa celeuma de discutir se isso é partícula, se isso é pronome. Eu já vi o autor chamando índice de apassivação. Eu já vi o autor dizendo que isso aqui é índice de passiva sintética. Enfim, você pode dar o nome que você, enfim, entender. Mas há algumas discussões que caminham no âmbito gramatical que não merecem levar adiante, principalmente para quem é estudante e está procurando entender a regrinha, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos tratar aqui como pronome ou partícula, que é o que eu trato no meu livro e é o que a maioria dos gramáticos usa. Então o pronome apassivador, a partícula apassivadora, se exige que o verbo, veja que não é qualquer verbo, é o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Professor, por quê? Se você não viu o nosso vídeo sobre voz passiva, eu sugiro que você veja a conversão. E por quê, professor? Porque eu vou necessitar da transmutação do objeto direto que aparece na voz ativa para a voz passiva. Eu preciso desse termo. E olha, só quem é que tem objeto direto? Verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos. Inclusive, esta é uma condição essencial para a construção de voz passiva, né? Voz passiva ela existe com VTD e VTDI. Claro, existem algumas exceções, mas não vou tratá-las delas, até porque eu já falei em vídeos anteriores. Então, a base é esta. Quando eu passo para a voz passiva, o objeto direto, e aí isso é conversão de voz, ele se transforma em quê? Em sujeito. Por isso que a regra gramatical vai dizer isso para vocês aqui, ó. O pronome exige que esse verbo concorde com o seu sujeito passivo. Então vejam, a rigor, qual é a regra que nós temos? Vou escrever aqui para você, ó. A regra que nós temos é exatamente esta aqui, ó. VTD ou VTDI associado, né, a um se. Prof, quando eu faço isso, o que é que eu passo a ter? Eu passo a ter o se como pronome ou partícula passivadora, ok? E o mais importante é que este verbo aqui ele vai concordar. Então, concordam com o sujeito passivo, ok? Então, veja, para um exemplo basilar, básico, elementar, né? Todo professor usa esse tipo de exemplo. É o exemplo do vende-se, veja, é o exemplo do vende-se casa e o exemplo do vendem-se casas.
para que vocês vejam dois exemplos elementares, bobinhos, eu diria até, certo? Então vamos lá analisar esses meninos aqui. O que é que eu tenho? No vende-se casa, primeira coisa, observe que o verbo aqui não é vender-se, o verbo é vender. Então eu já sei que quem vende, vende alguma coisa, VTD. Veja que a ele foi anexada a partícula, foi anexado o pronome se. Então, portanto, pronome apassivador. Cuidado, cuidado. Este termo que está aqui à frente, ele não é o objeto direto do verbo. Por quê, professor? Porque como eu estou dentro de uma estrutura de voz passiva, o objeto direto ele se converte para a função de sujeito. Mas o verbo, presta atenção, da estrutura não deixa de ser transitivo direto. Entende? Até porque se eu verter para a voz passiva de novo, esse verbo se mantém como transitivo direto e o termo passa a ser sujeito. Ok? Então preste muito bem atenção lá. Vamos lá. Continuando comigo. Então, esse termo aqui é o sujeito. Identifiquei o sujeito passivo, em voz passiva sintética. Veja que o sujeito é do singular, portanto, eu concordo aqui com casa no singular. Lógico que se eu puser o sujeito no plural, regra geral de concordância, eu não mudei absolutamente nada, apenas pus o sujeito no plural, continuo tendo a mesma estrutura de verbo transitivo direto associado ao se, partícula passivadora. O que eu fiz foi concordar o verbo com o sujeito passivo aqui, aí apliquei o verbo no plural. Esta é a base, ok? Isto aqui é o elementar, isso aqui é o essencial, ok? Então é isso que está aqui. Vamos começar então agora a analisar alguns conteúdos, aliás, alguns exemplos aqui bastante curiosos. Então vamos lá. Transmitiram-se-lhe novas informações. Vejam que o verbo aqui, ó, ele está aplicado como VTDI, transmitir algo a alguém. Agora veja, quem é o alguém que está recebendo essa informação? Este lhe que está aqui, ó, na posição de objeto indireto. Agora vejam, só que olha o detalhe. Eu usei um VTDI que está o quê? Associado a um se. Prof, quem é esse se? Partícula passivadora. Ok? VTDI mais partícula passivadora? Procure o sujeito. E cadê o sujeito, professor? Onde é que está o sujeito? Está aqui, ó. Novas informações sobre o caso. Aí tem há um monte de termos aqui adiante. Mas esse terminho aqui, ó, informações, é ele que é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. E como ele se encontra no plural, o que acontece? Eu flexionei este verbo no plural para concordar exatamente aqui. Percebeu? Tudo bem? Vamos lá agora. B de bola. Vejam que o verbo aqui é gastar. Quem gasta, gasta alguma coisa. Então, ó, tranquilidade, ó, VTD. Só que ele foi o quê? Associado a ele, o se, partícula passivadora. O que se está gastando, deixando de gastar? Milhões. Cuidado. Milhões não é o objeto direto. Milhões é o meu sujeito passivo. E se é o sujeito passivo, ele se encontra no plural, ó, eu concordo aqui com este sujeito com o verbo no plural. Vejam a letra C. Ainda não se conhecem os verdadeiros motivos que o levaram à cadeia. Veja que o verbo aqui é conhecer, VTD, só que veja que ele está associado ao se. O se veio aqui para trás por conta das partículas de atração, advérbio negativo aqui atrás, ok? Por isso que ele está aqui em posição proclítica. Então, ó, mas ele é a partícula passivadora, portanto, ó, o que é que se está conhecendo ou deixando de conhecer? Os verdadeiros motivos. Veja que verdadeiros, deixa eu apagar aqui, ó. Verdadeiros, esse os aqui e os verdadeiros, ó, são os adjuntos aqui para motivos que representam o que aqui, ó? O núcleo do sujeito passivo, tá? Cuidado para não confundir, cuidado para não achar que aqui, professor, é objeto direto. Por isso que o verbo, ó, motivos no plural, o verbo está flexionado no plural, ok? Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Letra D. Já não se fazem casas como antigamente. Veja que o verbo aqui é fazer, é transitivo direto, associado ao se, está em posição proclítica pelas palavras de atração, partícula passivadora. O que é que se está fazendo ou deixando de fazer? Casas, pronto. Casas aqui é o meu sujeito
passivo está no plural, verbo da concordância no plural. Tem se construído, perceba, eu estou com um tempo composto, olha que coisa interessante, novos hospitais para se atenderem às vítimas do vírus. Preste atenção, olha que coisa legal aqui, ó. Eu estou com um tempo composto, né? O verbo ter mais o particípio. Cuidado para não confundir, achar que isso é voz passiva analítica, não é, tá? O verbo principal da locução é quem comanda tudo, é o verbo construir, e quem constrói alguma coisa, ele é VTD, mas está associado ao si, ó, que veio aqui por uma questão de colocação pronominal em locução verbal, ele está em posição enclítica ao verbo auxiliar, partícula apassivadora. Detalhe, se tem partícula passivadora, quem é um sujeito? Novos hospitais. Sujeito passivo. E o sujeito está no plural. Se está no plural o sujeito passivo, não tem jeito. Ó. Este verbinho auxiliar sofre as flexões, por isso que ele está na terceira pessoa do plural, que está indicada aqui pelo acento circunflexo. Então, o tempo composto aqui, ó, se flexionou para concordar com o sujeito passivo novos hospitais. Vejam a letra F, sempre se devem, olha, locução verbal linda aqui, ó, olha que locução verbal linda aqui, ó. O que é que se devem ler? Olha que coisa linda. Partícula passivadora aqui atrás, né? Eu poderia analisar isso aqui de outra maneira, mas vou trabalhar apenas como uma locução verbal, verbo auxiliar, observem, mais o verbo principal. O verbo principal é ler, é transitivo direto, quem lê alguma coisa, portanto, o que é que está sendo lido? Bons livros, portanto, bons livros é o quê? É o meu sujeito passivo. Se é o sujeito passivo e se encontra no plural, observe que a locução aqui, o verbo auxiliar, se flexionou para concordar exatamente com esse sujeito passivo. Lindo, 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 lindo isso aqui. Maravilhoso. Ok? Maravilhoso. Só que, prestem muito bem atenção, né? Nem tudo são flores, né? Se você vai a uma prova, a um concurso, as bancas em geral, seja lá qual for o vestibular, não interessa, eles sempre vão testar você, para você saber se o si que está numa estrutura, ele é partícula ou pronome passivador, ou se ele é o chamado índice de indeterminação do sujeito. Primeiro, deixe-me falar uma coisa, presta atenção. Geralmente, depois, quando eu dava aula nos cursos presenciais a respeito dessas duas regras, os alunos saíam meio noiados. E aí, todo si que eles achavam que ou era partícula passivadora ou era índice de determinação do sujeito. Cuidado! O si é um dos vocábulos mais funcionais da nossa língua portuguesa, ao lado do que, ao lado do como, né? São vocábulos que podem aparecer em mais de um, aliás, com mais de um valor, com mais de uma função morfológica. Então, antes de você sair por aí achando que todo si que você vai enxergar, ou ele é partícula ou pronome passivador, ou ele é índice, eu sugiro que você consulte, que você estude. Eu trouxe, inclusive, um capítulo ao final do meu livro a respeito das funções morfossintáticas do si, ok? Mas aí, professor, como é que eu vou saber, aliás, o que é que eu posso dizer a você aqui? Em geral, os concursos, quando eles testam vocês em relação ao si, em geral, e se for uma questão de concordância, ou é si para ser partícula passivadora, ou é si para ser índice. Então, como é que eu sei que eu estou diante de um índice de indeterminação do sujeito? É a outra fórmula. A primeira a gente já viu, VTD, VTDI mais si. E a segunda, prof, é exatamente esta daqui, ó. Os verbos intransitivos, os transitivos indiretos e os de ligação associados ao pronome si ficam, observem, ficam na terceira pessoa do singular. O si funcionará como índice de indeterminação do sujeito. Ok? Olha que coisa interessante. Então, isso aqui foi o que eu escrevi no meu livro. Como eu disse a vocês, todo este curso aqui, ele é baseado em minha gramática. Tudo que está aqui, você está lendo, fui eu quem escreveu, não copiei de ninguém. Portanto, tudo é responsabilidade minha. Preste atenção
que essa segunda fórmula, assim como a primeira, ela só tem, eu diria você só vai conseguir trabalhar com ela, com essas duas fórmulas muito bem, se você dominar o quê? O que você percebeu? Se você dominar a predicação verbal, transitividade verbal. Por isso que eu digo que a gramática ela está completamente interligada. Não adianta você querer estudar partes isoladas da gramática, você precisa estudar a gramática de forma linear. Então vamos lá comigo, vamos prestar atenção aqui, olha. Vamos trabalhar agora com essa história do índice. Então vamos lá. Como é, professor, que regrinha é esta que eu tenho aqui do índice? Então a regra é o seguinte, ó, a regra, se você quiser anotar depois para você, é a regra do verbo intransitivo, do transitivo indireto ou do verbo de ligação associado a um si. O que é que vai acontecer, prof, com esse si? Então vamos lá. Este sizinho que você está vendo aqui, ele é o quê? Ele é o índice de indeterminação do sujeito, é o IIS. E acabou. Se eu topei com um IIS, acabou. Esses caras aqui, ó, ficarão por convenção na terceira pessoa do singular. Então, qual o grande detalhe? Vocês vão perceber que nas provas as bancas vão trabalhar muito com esse carinha daqui, ó. Vocês vão ver muitas situações com o uso do VTI com o si. Né? E aí o que é que a banca vai fazer? Vai aplicar um VTI, vai aplicar um si para indeterminar o sujeito e vai aplicar um objeto indireto, que ele é VTI, no plural, que é para ver se você cai na contaminação sintática e flexiona o verbo, tá? Vamos ver alguns exemplos comigo então agora para a gente dar uma olhadinha e consolidar esse conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, nunca mais se falou. Olha que interessante aqui, ó, que a ideia aqui é o falar-se, né? Veja, o verbo aqui é falar. Veja que quem fala de alguma coisa, esse verbo é transitivo indireto, ó. Portanto, este si que está aqui é índice de indeterminação do sujeito. Acabou. Não me interessa mais o que está à frente. Eu sei que esse cara tem que ficar na terceira pessoa do singular. Esse do esfacelamento do Império Russo é o objeto, é o complemento do verbo. Letra B. Jamais no Brasil, veja que interessante, recorrer-se-á, estou com o verbo aqui com uma mesóclise, aí veja, quem recorre, presta atenção, quem recorre, recorre-á. Né? Transitiva indireta. Olha o si que está aqui, ó. Está no meinho por uma questão de o verbo se encontrar no futuro, né? Promoveu-se uma mesóclise, não tem problema nenhum, mas é o índice de indeterminação do sujeito. Professor, há confiscos de cadernetas de poupança, né? É o quê? O complemento do verbo, objeto indireto, núcleo do objeto aqui é confiscos. O que é que a banca faria se eu fosse um examinador? Eu colocaria este verbo aqui, ó, no plural. Só que como eu estou diante de um índice, eu sei que esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. O erro aqui seria se você colocasse recorrer-se-ão a confiscos. Dá vontade, não dá? Em virtude do objeto aqui, o núcleo do objeto está no plural, mas não pode em virtude do índice. Letra C. Esse é um exemplo clássico. Todo professor de português dá. Que é o precisa-se de novos jovens empreendedores. Ora, o verbo precisar como transitivo indireto, né? Portanto, a quem precisa de alguma coisa. Este termo aqui é o objeto indireto, né? Se eu preciso de, quem é esse se aqui, professor? Índice de indeterminação do sujeito. Acabou. Acabou. Portanto, esse verbo aqui, ó, fica na terceira pessoa do singular. Não tem como colocar esse menininho aqui no plural, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Não tínhamos dúvidas de que se tratava de casos de difícil solução. Gente, isso aqui é um clássico também. Porque quem trata aqui, preste atenção, trata de... né? Quem é esse cara que está aqui? Esse cara, portanto, é o índice de indeterminação do sujeito. O que é que eu faria aqui para você cair na pegadinha? Colocava M aqui para dizer, né, de que se tratavam de casos, para ver se você contaminava, mas não. De casos de difícil solução é o objeto indireto, núcleo aqui, casos.
Portanto, se eu estou com o índice, acabou, você não precisa mais nem olhar para frente. Esse cara aqui tem que ficar na terceira pessoa do singular. Após a pandemia, procedeu-se aos inventários da vítima. Perfeito. O verbo proceder na gramática com o sentido de dar início é transitivo indireto. Portanto, associou ao si quem é, prof, índice de indeterminação do sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. E passou-se a falar, olha que coisa interessante, né? Passou-se a falar em, veja que eu tenho o verbo aqui, ó, com falar em, né, o segundo dicionário do professor Celso Pedro Luft, é transitividade indireta, associou ao si, índice de indeterminação do sujeito, portanto, terceira pessoa do singular. Fechou? Maravilha? Cuidado. Agora, prof, qual o cuidado que eu sempre tenho que ter com a regência do verbo? Muito cuidado com a regência do verbo, porque existem alguns verbos que apresentam com o mesmo sentido mais de uma regência. Por exemplo, o verbo atender. O verbo atender, no sentido de prestar atendimento, ele pode ser tanto... Presta atenção, eu vou até riscar para você aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui atrás aqui, tá? Iria colocar aqui, vou tentar colocar aqui nesse... Vou apagar tudo aqui. Pronto, ó. Vou usar aqui uma páginazinha em branco aqui. Pronto, vou usar aqui essa página aqui, pronto. Vamos lá. O verbo atender, preste atenção. A gramática diz que o verbo atender, com o sentido de prestar atendimento, ele pode ser VTD ou ele pode ser VTI com a preposição a. Gente, aí você fala, beleza, professor. Gente, cuidado, porque esta situação pode levar a desdobramentos interessantíssimos dentro de um concurso público numa prova. Eu, examinador, faria o seguinte com você. Presta atenção, vamos ver se você consegue raciocinar comigo agora. Me acompanha aqui. Por exemplo, eu digo assim, presta atenção. Ainda não se atenderam às exigências, sei lá, do povo. Certo? Do povo. Presta atenção. Esse período, imagine que apareceu na sua prova, tá? Eu sou o examinador. Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aparecer para você aqui. Pronto, aqui, ó, no cantinho da sua tela. Aí o período aqui em acima, tá? Presta atenção. Eu sou o examinador da sua prova. Eu pergunto para você agora, raciocine. Veja, em virtude da dupla possibilidade de regência para o verbo atender, dupla possibilidade, né, de regência para o verbo atender no contexto empregado, veja que aí atender é prestar atendimento, atender alguma coisa, atender solicitação, né? Aí você faz, opa, tranquilo, ele é VTD, VTI, show de bola. A minha pergunta é possível a aplicação do acento grave, sacou? A aplicação do acento grave em as exigências, no as das exigências, mantendo-se a correção gramatical do período das informações originais. Ou mantendo-se as informações originais e a correção gramatical. E aí, certo ou errado? Você entendeu o que eu disse? Vamos lá comigo. Vamos dar uma olhadinha lá comigo, então. É aqui no período. Vamos dar uma olhadinha. O que eu estou perguntando para você é se aqui, né, eu posso, em virtude da dupla possibilidade de regência, aplicar o acento grave aqui. Sim ou não? O que é que vocês acham? Raciocinou? Bora, me responda, sim ou não? Vai. Hã? Pode ou não pode? Eu fico em dúvida. Raciocine. Porque você deve estar usando, professor, mas o assunto aqui não é crase. Eu sei. Eu sei que não é crase. Mas você tem que raciocinar. Né? Você tem que pensar. O tio Rodrigo. Veja, vamos raciocinar com o tio Rodrigo em cima disso aqui. O que eu estou perguntando a você é que quando a banca diz eu vou aplicar o acento grave aqui, o que ela está dizendo para você é eu vou aplicar a preposição. E na hora que eu aplico a preposição, vamos tirar esse acento grave aqui. Vamos fazer a análise desse período, como ele está escrito, da forma como ele entrou aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo atender, tá? Só que ele está associado ao si, ó. Veja, se o verbo flexionou, é porque ele está concordando. Então, eu estou aqui com a regência transitiva direta. Logo, este si que está aqui é uma partícula passivadora. E este termo que está aqui, ó,
exigências do povo, com núcleo exigências, portanto, é o meu sujeito passivo. Por isso que o verbo fez isso, ó, concordou aqui. Prof, eu poderia aplicar um acento grave aqui? Claro que não. Primeiro, porque a regência é transitividade direta. Segundo, que o termo é um sujeito. Agora, veja, há possibilidade de eu construir esse período aplicando o acento grave? Claro que há. Vamos ver como é que vai ficar agora? Veja, se eu quiser aplicar um acento grave aqui, eu vou ter que trabalhar com a regência indireta. Portanto, ó, eu vou ter que dizer ainda, não se. E agora, se a regência é indireta e eu apliquei a um se, o que é que eu vou ter aqui? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter índice. Se eu tenho índice de indeterminação, o verbo fica onde? Na terceira pessoa do singular. E aí eu vou ter que fazer isso, ó, exigências do povo. E aí como é que eu vou avaliar isso aqui, professor? Eu só posso avaliar da seguinte maneira, ó. Vamos lá avaliar isso aqui. Da seguinte maneira aqui, ó, ainda não se atendeu, o verbo atender agora aqui está como transitivo indireto, este se que está aqui é o quê? É índice de indeterminação do sujeito, por isso que esse cara ficou na terceira pessoa do singular. Prof, que termo é esse aqui? Esse termo aqui é um objeto indireto, acabou. E detalhe, eu não tenho como retirar esse acento grave, porque eu também poderia fazer para você a seguinte perguntinha, né? No período 2. É possível, em virtude da dupla possibilidade de regência para o verbo atender, retirar-se o acento grave em as exigências, mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do período? Resposta: falso. Por que falso? Porque se eu tiro o acento grave, o que eu estou dizendo a você, eu tirei a preposição. Se eu tirei a preposição, o verbo passa a ser VTD. Se ele passa a ser VTD, o se passa a ser partícula passivadora. Logo, o termo para do jeito eu vou ter que flexionar para concordar com ele. Espero que você tenha acompanhado aqui a velocidade do nosso raciocínio. Então, gente, esta regrinha, né, que a gente passou aqui de sujeito pós-passivo e tal, ela é muito perigosa e você precisa estudar muito. Vamos ver alguns períodos? Vamos fazer um exercíciozinho comigo? Eu queria que você participasse agora dessa aula. Como assim, professor? Participar desse momento? Os períodos estão aqui. Coloque pausa aqui no nosso vídeo. Número 1, analise. Aí põe a pausa. Aí veja a minha resposta. Aí vai o número 2, analise. Né? Põe a pausa. Veja a minha resposta. Participe. É pro seu bem. É pro seu bem. Vem comigo. Vamos lá com o tio Rodrigo aqui analisar. Vamos lá. Exercício. Analise os períodos. Corrija se for necessário. Então vamos lá. Primeiro. Então aqui eu não vou corrigir. Eu tenho uma situação aqui em que eu vou completar o meu período. Portanto, vamos lá. Já quase não se... Opa, tem se, ó. E o verbo é ver. Eu sei que quem vê alguma coisa. É VTD com se, portanto, quem é esse se? Partícula passivadora. Gente, acabou. Tem PA. Você vai fazer o seguinte, ó. É que eu sempre falo em aula. Tem partícula passivadora? Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Procura o sujeito. Cadê o sujeito passivo? Cadê o sujeito passivo? Porque eu tenho que concordar com ele. Façam esse exercício. Encontrou partícula passivadora? Cadê o sujeito passivo para concordar com ele? Ok? Fechou? Então vamos lá. Vamos embora. Então, ó, o que é que não se vê mais numa viagem, tal? Observe, tá aqui, ó. O que eu não tô vendo? Passageiros em si mesmados. Olha, passageiros é o núcleo, ele está no plural, portanto, se está no plural, aí se vai fazer isso, vai concordar aqui no plural, portanto, né? Não se veem, né? Ou seja, eles não são vistos. Número 2, assim como ninguém vive sem o préstimo da água, vamos lá analisar se isso está correto. Não se superam, os infortúnios, olha que coisa linda, ó. Quem supera alguma coisa. VTD associado ao si, partícula passivadora. Professor, quem são esses os infortúnios aqui? Sujeito passivo. Se é o sujeito passivo que eu tenho aqui, portanto, no plural, sujeito passivo, verbo no plural aqui, ó, concordando aqui, bonitão, período está absolutamente correto. Número 3. Caso se coloque as leis acima do homem, opa. Analise, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque quem coloca algo, ó. VTD com si, partícula passivadora. O que é que se está colocando ou não acima do homem? As leis aqui, ó, representam meu
sujeito passivo. Se é o sujeito passivo e ele se encontra no plural, eu tenho que concordar aqui, ó, com leis, portanto, caso se coloquem as leis, ok? Número 4, é preciso que se... Opa, o verbo é conferir. Quem confere, confere algo a alguém, ó. É um verbo que é transitivo direto e indireto, associado ao se, portanto, partícula passivadora. Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Vamos procurar o sujeito? Olha, muito mais que uma importância circunstancial. O núcleo é importância, portanto, é preciso que se confira. É preciso que se confira as eleições, muito mais que uma importância circunstancial. Sujeitozão bonitão aqui à frente. Número 5. Certo ou errado? Aliás, certo não. Singular ou plural para este verbo? O que é que você acha? Vá. Coloca uma pausazinha. Certo ou errado para este verbo? Não se espaço atribuir às manifestações eleitorais o sentido maior de um sistema democrático. Verbo atribuir, quem atribui, atribui algo a alguém. Associou ao si, partícula passivadora. Cadê o sujeito? Ó? O sentido maior de um sistema democrático. Está aqui à frente meu sujeito passivo, portanto, se é sujeito passivo e núcleo está no singular, portanto, não se atribua, né? Vou concordar aqui, ó, no singular. Número 6. Prefiram-se as falhas da democracia às supostas, olha, vantagens de qualquer outro regime político. Lindo. Verbo aqui preferir, preferir algo a alguma coisa. Ele está como VTDI, mas está associado ao si, partícula apassivadora. O que se está preferindo? As falhas da democracia. Qual o núcleo, professor? Falhas. Está aqui o meu sujeito passivo. Se o sujeito passivo está no plural, portanto o verbo flexionou para concordar com ele no plural. Perfeita a concordância. Número 7. E agora? Certo ou errado, número 7? O que é que vocês acham? Certo ou errado, número 7? Aliás, certo ou errado, não. Singular ou plural para este verbo, número 7? Analise. Olha aqui o verbo dever, ó. Dever aqui está como dever algo a alguém, ó. Portanto, se é VTDI e está associado ao si, partícula passivadora. O que é que se deve ou não aos ruidosos funcionários da limpeza pública? A providência que fará esquecer que ali funcionou uma feira. Ora, se é a providência que está devendo aos funcionários e a providência, portanto, é o meu sujeito passivo e se encontra no singular, verbo no singular deve-se. Número 8, não se esperem. Aliás, número 8, certo ou errado este período? O que é que vocês acham? Deem uma olhada. Certo ou errado esse período aqui? Coloque pausa no vídeo, analise e volte para ver a minha resposta. Vamos ver? Quem espera, a ideia aqui, ó, não se esperem daqueles que se entregam aos rompantes da truculência qualquer gesto inspirado pelo sentimento de justiça. Né? Aqui a ideia é esperar alguma coisa. Tá como esperar algo de alguém. Né? Na regência do Pedro Luff tem um VTDI. Associou ao si partícula passivadora. O que está esperando daqueles que se entregam aos rompantes da truculência? Qualquer gesto inspirado pelo sentimento de justiça. Quem é o núcleo disso aqui? Gesto. Tudo isso aqui sujeito passivo. Tudo isso sujeito passivo com núcleo de singular, portanto, a período errado. Esse verbo tem que estar no singular para concordar aqui com o gesto. Número 9. Ao pretender que se mobilize os estudantes para as exigências do mercado de trabalho, o professor de nossas escolas impede-os de sonhar. Certo ou errado isso aqui? O que é que vocês acham? Põe a pausa, analise. Veja que o verbo aqui é mobilizar algo ou alguma coisa. Ó. Portanto, ele é um VTD associado a um si, portanto, partícula passivadora. O que é que se está mobilizando? Os estudantes. Os estudantes, portanto, é o sujeito passivo e se encontra no plural, não tem jeito, tem que concordar aqui, portanto, ó, erro de concordância ao pretender que se mobilizem os estudantes. E para terminar, um exemplo lindo, maravilhoso, observem. Seria de se esperar, veja que eu tenho uma noção de voz passiva já aqui, né? A gramática diz que a junção de preposição com si, com infinitivo, dá um valor adjetivo. Então, o que seria isso aqui? Seria de se esperar, é como se eu dissesse, é esperável, né? Como eu não tenho esse sentido, portanto, eu já tenho uma estrutura de voz passiva aqui, ó. Espera-se isso. Né? Eu não vou aqui, ó, a ideia aqui é um VTD, ó, é um VTD
que está associado a uma partícula passivadora, e o que se encontra aqui para frente é um tremendo sujeito oracional grande, né? Seria de se esperar isso tudo aqui. Por isso que esse verbo ficou na terceira pessoa do singular, porque sujeito oracional exige verbo no singular. Mas eu quero analisar dentro aqui dessas orações aqui, ó. Que se associasse, olha que coisa bonita, ó, associar algo a alguma coisa, ó. VTDI com si, partícula passivadora. O que é que está se associando à moderna tecnologia? Os benefícios reais. Está aqui meu sujeito passivo, né? Meu sujeito passivo, né? Núcleo, benefícios no plural, por isso que esse verbo está no plural, ó. Concordou aqui. Que a ela se tributasse, ó, é tributar algo a alguém ou a alguma coisa, é outro VTDI associado ao si, que é partícula passivadora. Portanto, cadê o sujeito desse cara? Vamos ver. Que a ela se tributasse. Então, somente vantagens inequívocas. Tá aqui outro que, professor? Sujeito passivo, outro sujeito passivo, núcleo, vantagens no plural. Por isso que esse cara tá flexionando aqui, ó, no plural, ou tá flexionado para concordar com vantagens, que é o seu sujeito. Ufa, espero que você tenha entendido, espero que você tenha percebido, participado aqui da nossa aula, né? Confesso e reitero, isso é muito importante, é um conhecimento fundamental se você vai para qualquer prova de língua portuguesa, para qualquer concurso público, tá bom? Fiquem todos com Deus, espero que você tenha aprendido bastante, né? Curta aqui o nosso vídeo, indica o nosso vídeo para as pessoas, e para os nossos cursos, acessem o link que eu deixei aqui abaixo. Grande abraço, até a próxima.